O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, o contexto aqui, estamos em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 10º, o contexto é o seguinte: Jesus acaba de se transfigurar diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Então, os discípulos veem Jesus transfigurado e diz, que as Escrituras dizem que eles veem Moisés e Elias ladeando Jesus. E segundo uma tradição particular, afirmava-se que a vinda do Messias seria precedida, então, Pedro, Tiago e João. Se a vinda do Messias tem que ser precedida por Elias, mas Elias não veio. Então é esta aqui a pergunta. Eles veem lá Elias e Moisés, e eles perguntam: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Isto é, se o Senhor é o Messias, cadê Elias, que não preparou o caminho do Senhor? E Jesus diz: Elias veio, só que vocês não reconheceram. Versículo 11: Elias vem e colocará tudo em ordem. E eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. E eles perceberam que João tinha já sido decapitado. Eles perceberam então que Jesus estava falando de João Batista, que João Batista tinha preparado a vinda de nosso Senhor. E aqui, meus santos, nos dá ocasião então de nós refletirmos a respeito de dois precursores, de duas figuras que nos ajudam a que nós nos preparemos neste tempo do Advento. Logo no início do Advento, vocês lembram, eu falei para vocês que o tempo do Advento, ele é dividido em duas partes. Existe o Advento natalino, que nos prepara para o Natal, e ele começa a partir do dia 17. Então, a partir do dia 17, todos os textos, eles nos preparam para a vinda de Jesus na carne, para o seu nascimento na manjedoura, que nós podemos chamar de Advento natalino. Mas esta primeira parte, até o dia 16, inclusive, é chamado de Advento escatológico, porque ele fala da segunda vinda de Cristo. Pois bem, então nós estamos ainda vivendo este Advento escatológico, que hoje ainda é dia 11 de dezembro. Então estamos aqui na metade, mais ou menos, desse Advento escatológico. Pois bem, então, duas figuras que nos ajudam a viver este Advento escatológico. Só um adiantamento. Para viver bem o Advento natalino, as duas figuras são, não poderiam ser outras, a Virgem Santíssima e São José. Mas para viver bem o Advento escatológico, as duas figuras são
Isaías e João Batista. Então aqui, aqueles que puderem, aconselho vivamente a leitura, pelo menos dos capítulos 40 a 55 do livro de Isaías. Se você não vai ler todo o livro do profeta Isaías, pelo menos os capítulos 40 a 55, porque eles são chamados o livro da consolação, em que Israel é consolado naquele período, naqueles longos anos de exílio. Deus consola o seu povo, dando-lhe a esperança da libertação. Então, naquele período de sofrimento, naquele período de exílio, pensar na libertação, pensar na promessa do Senhor, era conforto. Apenas o início aqui do livro da consolação, capítulo 40, do profeta Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que o seu cansaço terminou, que as suas lidas estão terminadas, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. E uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, porque a recompensa vem, a salvação vem. Meus santos, o que é que isso deve nos ajudar a nós neste período? Nós precisamos tomar consciência de que este mundo é exílio para nós. O grande problema do cristão, dos cristãos, é que eles se esquecem de que esse mundo é exílio. Então, como nós queremos fazer desse mundo o céu, duas consequências. Primeiro, nós nos frustramos, porque aqui não é céu. Segundo, faz com que nós nos esqueçamos do verdadeiro céu, da verdadeira esperança. E aí, nós não nos preparamos para aquele que vem. Então, meus irmãos, ter essa consciência de que esse mundo é exílio, de que esse mundo não é o céu preparado para nós, de que nós não esperamos a felicidade completa e perfeita aqui, isso nos abre, isso primeiro, nos faz fortes para enfrentar as dificuldades dessa vida e enche o nosso coração de esperança para o verdadeiro céu. O que existe de cristãos esquecidos do céu, assim. Que tristeza! Cristãos que vivem a sua fé simplesmente como se fosse para este mundo. Cristãos que esperam a recompensa da sua fé para este mundo, quando não foi para este mundo que o Senhor nos prometeu a felicidade eterna. Dizendo isso, eu estou afirmando de que a nossa vida aqui neste mundo será sempre um terror e tristeza? Não. Mas dizendo isso, eu quero despertar nos seus corações e no meu esse desejo da pátria prometida, de que nós nos esqueçamos de que existe uma outra vida reservada, preparada para nós, de modo que quando as dificuldades nos visitarem, nós tentaremos resolvê-las, mas sempre com os olhos fixos em Deus, de que tem algo infinitamente melhor. Então é por isso que o livro, estes capítulos do 40 ao 55, é chamado de livro da consolação, porque embora o povo de Israel estivesse no exílio, sofrendo, sendo maltratado, a promessa de que existe uma salvação, de que existe uma bênção de Deus para aquele povo, deveria consolar-lhe o coração. Então, meus santos, neste primeiro período, neste chamado advento escatológico, até o dia 16, nós somos então chamados a colocar na nossa oração essa tonalidade escatológica, de você na sua oração, com as suas palavras, dizer: Senhor, me ensina a crer e a desejar cada vez mais o céu. Me ensina, Senhor, como os primeiros cristãos sabiam, de que toda pátria
é terra estrangeira. Isto é, eu sou brasileiro, mas eu sou estrangeiro, porque a minha nacionalidade é o céu. Eu nasci no Brasil, mas isso pouco importa. O que importa é nascer lá na casa do Pai, para a casa do Pai, ter o meu livro, o meu nome escrito no livro de Deus. E é isso, meus santos, que infelizmente muitos de nós nos esquecemos. E aí é claro, se vivemos com os olhos voltados simplesmente para este mundo, é claro que a nossa fé nunca vai desabrochar, nunca será uma fé verdadeira e forte, capaz de suportar as dificuldades da vida. A segunda figura então, desta primeira parte do tempo do advento, é São João Batista. São João Batista, que é aquele que prepara o caminho do Senhor, que é o grande precursor de Israel, que é aquele que traz ao conhecimento do povo de Israel que existe salvação, que Deus perdoará os pecados de Israel, e que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o grande grito daquele que aponta São João Batista. São João Batista, que faz mesmo menção ao início do livro da Consolação. Podem ver que quando São João Batista diz aqui, se vocês pegarem Lucas capítulo 3, versículo 4, vocês vão ver São João Batista gritando, fazendo referência a Isaías: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. É a mesma afirmação de Isaías capítulo 40, versículo 3. Nós podemos ler tal qual lá está: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai uma reta na estepe, um caminho para o nosso Deus. Vocês veem aqui que tanto São João Batista como Isaías têm essa ligação. Isto é, os dois estão, cada um no seu tempo, preparando este caminho para Deus. E São João Batista, ele vai indicar o que deve ser feito para que nós nos preparemos para a chegada do Senhor. E aqui é importantíssimo, para que nós saibamos como devemos nos preparar para o nosso encontro com Deus. Porque senão, em que consistirá o nosso advento? Apenas numa espera cronológica do Natal. Isto é, os dias vão passando. Hoje é dia 11, amanhã dia 12, depois dia 13, depois 14, 15, e o tempo vai passando, e a sua vivência do advento consistirá apenas nesta espera quantitativa, cotidiana, cronológica, quando deve ser uma espera na graça de Deus, em que você vai mudando a sua vida para acolher Jesus que vem. Porque, meus santos, é verdade, nós iremos nos encontrar com nosso Senhor, seja por ocasião da sua vinda, quando todos nós aqui na terra veremos o Senhor que vem glorioso sobre as nuvens, como diz a Sagrada Escritura, para dizer que Ele vem gloriosamente, seja, se nós morrermos antes, por ocasião do nosso encontro pessoal, do nosso juízo particular, mas nós nos encontraremos com nosso Senhor. E a pergunta é: estaremos preparados? Quando São João Batista, então, ele pregando o batismo de conversão e penitência, e as pessoas se aproximavam dele, ele dizia o que é que elas deveriam fazer para que elas pudessem acolher Jesus, a salvação. Ele vai dizer, né, que uma voz grita no deserto: preparai os caminhos do Senhor, que todo vale deve ser aterrado, de que toda montanha deve ser rebaixada. Isto é, tudo aquilo que é baixeza
deve ser aterrado, tudo aquilo que é orgulho deve ser rebaixado, para que nós nos preparemos para a vinda do nosso Deus. Aí então nós começamos a nos perguntar: o que é que em mim é baixeza e que precisa ser aterrado? E o que é que em mim é orgulho e que precisa ser rebaixado? E diz então, Lucas capítulo 3, versículo 8. Ele dizia: fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa. Isto é, tende vós uma conversão verdadeira. Não apenas uma conversão de que, eu antes eu não ia à missa, eu agora vou. Tá bom, mas a sua conversão não pode consistir simplesmente nisso. Eu antes eu não sabia as orações, eu agora sei, eu sei até rezar o terço. Muito bem, isso é bom, mas a sua conversão não pode consistir nisso. Antes eu tinha até vergonha de usar um crucifixo, de ter um terço, mas agora eu não tenho mais vergonha. Ok, isso é bom, mas não apenas isso, porque senão você apenas acrescenta à sua vida de pecado práticas religiosas, mas a sua vida não mudou. Isso não é uma conversão frutuosa, usando aqui a palavra de São João Batista em Lucas capítulo 3, versículo 8. Não é uma conversão verdadeira. Você apenas acrescentou à sua vida de pecado práticas dos cristãos. Você continua o homem velho e a mulher velha de antigamente, só que agora você vai à missa. Você continua o homem velho, a mulher velha de antigamente, só que agora você até às vezes reza o terço, mas você não quer mudar de vida. Você quer apenas conciliar o inconciliável. Você quer que luz e trevas convivam na sua vida. E isso não é uma conversão frutuosa. Quando as pessoas se aproximavam de João Batista, e diz aqui que os primeiros que se aproximam dele são os fariseus, e São João Batista diz o quê? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa. Então que essa postura não esteja presente em nós. Você diz assim: padre, mas eu fiz o propósito de durante o tempo do advento, eu vou rezar todos os dias o terço de joelhos. Muito bem, ótimo, é um bom propósito, mas além disso, está mudando de vida? Está lutando contra os seus pecados? Está tirando os hábitos desonestos? Está se esforçando para não ser aquela pessoa grosseira, mal-humorada, que ofende o tempo todo a sua esposa, o seu marido? Você tem rompido com aqueles hábitos desonestos que outrora estavam presentes na sua vida? Aqueles grupos de WhatsApp em que muitas coisas eram compartilhadas, coisas desonestas. Aquelas séries pelo computador, nas plataformas de filmes, que você assiste aquelas programações. Será que aquilo está de acordo com a sua fé? A sua desonestidade no trabalho, você tem sido desonesto, você não tem sido um bom funcionário. Será que isso se adequa à postura de um cristão? O seu namoro desonesto, mas padre, eu vou com ela à missa todos os domingos e para a cama todas as semanas. Quer dizer, não está adiantando de nada. Essa sua conversão não é frutuosa. Você vai à missa com ela, mas vai para o pecado também. Entende? Então não é apenas, repito, uma conversão frutuosa não é apenas de você acrescentar à sua vida de pecado práticas religiosas, mas acrescentar a luz e fazer fugir as trevas.
você de verdade mudar de vida. E continua, diz aqui que várias pessoas iam procurando São João Batista, e ele dizendo o que é que eles deveriam fazer para que eles se preparassem para a salvação que estava às portas. Aí diz aqui que, versículo 9, o machado está posto na raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. Nossa, padre, mas dizendo isso dá até medo. Mas tem que dar, né mesmo? Tem que dar mesmo, né? Tem que dar mesmo um pouquinho de medo, porque nós precisamos saber que a nossa vida está constantemente em risco, e nós precisamos levar a sério esta única vida que nos é dada, pois o machado está posto na raiz. Diz aqui, versículo 10, perguntava-lhe a multidão, o que devemos fazer? E ele respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Isto é, seja caridoso, abra os olhos para os seus irmãos, não viva como se só você existisse, não volte os seus olhos apenas para as suas necessidades, lembre-se dos seus irmãos, e que Jesus dirá, aqui eu acrescento, eu tive fome, e me deste de comer, se você me deu, eu tive sede, e me deste de beber. Então percebe que é uma preparação, que é uma vivência, este advento escatológico, até o dia 16, nós somos chamados a colocar em prática, mas bem em prática mesmo, o Evangelho. E se eu seguisse em frente, né, versículo 12, vem um outro grupo e diz, mestre, o que devemos fazer? E ele diz, não exijais mais do que vos foi ordenado. Isto é, não seja desonesto, não seja ladrão, não roube. Ora, meus santos, o que é então que isso deve nos inspirar? A pergunta, o que é que nós estamos fazendo no nosso advento? Ora, nós também somos chamados a ser precursores. Todo cristão deve ser um precursor de Cristo. O que é um precursor de Cristo? É aquele que prepara o caminho da vinda de Cristo. Ora, você precisa preparar o caminho da vinda de Cristo para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus conhecidos. Então, o que de uma maneira bem prática nós podemos fazer neste Natal? Ajudar os nossos irmãos a que eles se preparem bem para o Natal, e não perguntando o que é que ele comprou, qual a roupa que ele comprou e que vai vestir neste Natal, ou o que é que ele vai servir na sua ceia, ou se vai ter comida para fazer uma ceia de Natal. Não, a pergunta é de você se aproximar dos seus amigos, vizinhos, conhecidos, e sem pudor humano, mas com toda a caridade, perguntar, fulano, eu sei que você é batizado na igreja católica, mas você não tem se confessado, você não tem ido à missa, e se você vê que aquela pessoa até vai à missa, entra na fila da comunhão, mas não tem se confessado, e você dizer, fulano, eu vejo, estou dizendo isso porque eu gosto de você, eu vejo você entrar na fila da comunhão, mas eu nunca vi você entrar na fila da confissão. Você precisa se confessar, mesmo que a pessoa diga, não, eu me confesso em outro lugar, ok, tá bom, você fez isso por caridade àquela pessoa, mas pode ser que aquela pessoa não se confesse, e você então vai ensinar aquela pessoa como ela deve se preparar, porque o Senhor virá num dia em que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos. Então você vai ensinar aquela pessoa a ela se preparar para a vinda do Senhor, e com isso você se torna um precursor de Jesus, uma precursora de Jesus, como São João Batista. Você vai, visita a casa da pessoa e vê que ela tem ali uma árvore de Natal, você diz, nossa, que bonita a sua árvore, e com muito jeito, muita caridade, pergunta, mas a sua alma está tão bonita quanto essa árvore? A sua alma está tão iluminada como esta árvore está iluminada? E você vai catequizar aquela pessoa, tentar levar aquela pessoa para Deus, falar
para aquela pessoa a respeito do céu e a respeito do inferno. É caridade. Dizer a ela: olha, o machado está posto na raiz, nós temos apenas essa vida. Você percebe como você tem vivido? Eu tenho ouvido as músicas que têm sido tocadas no seu carro e na sua casa. Eu tenho visto as roupas com que você tem se vestido. Você acha que está agradando a nosso Senhor? Ah, padre, mas eu tenho medo, eu serei antipático. Meus santos, São João Batista não teve medo de ser antipático por causa da verdade. E por causa da verdade, perdeu a cabeça. Quem nos dera que nós também perdêssemos a cabeça, que nós perdêssemos a vida por, na caridade, defendermos a verdade, instruirmos as pessoas. Mas não, cristãos católicos, cheios de pudor humano, sem querer ofender as pessoas, deixamos que elas caminhem para o inferno. Muitas vezes filhos vivendo no pecado, filhas vivendo no pecado, e o pai e a mãe, porque não querem ter um desentendimento com o filho, com a filha, o deixam caminhar para o inferno. De que adianta, meu santinho? Imagine se São João Batista assim se comportasse, vendo Herodes ali, adjojado, com aquela mulher que não era sua. Se ele não dissesse nada, ele estaria com a cabeça no corpo, mas ele não teria sido fiel a nosso Senhor. Então ele foi e disse aquilo que ninguém queria ouvir: esta mulher não é tua, e tu não podes estar com ela. Com isso, ele atraiu sobre si inimizade, mas ele atraiu a amizade de nosso Senhor. Quem dera que os cristãos advertissem, quando vissem um amigo, uma amiga que está se relacionando com um homem casado, com uma mulher casada, e que você, ao invés de dar aquele sorrisinho amarelo, quando não, pior ainda parabeniza: ah, muito bem. Mas nem uma coisa nem outra, dizer: fulano, você está escolhendo a sua condenação, você vai para o inferno com este relacionamento. Deixe esta mulher, você é casado. Ah, eu sou separado, mas você é casado. Ou então aquela mulher é casada, não é para você. Mas nós cristãos tornamos-nos covardes, queremos agradar as pessoas e acabamos por desagradar a Deus, de modo que não nos tornamos precursores de Jesus, mas precursores do diabo. Não preparamos as pessoas para o céu, mas preparamos as pessoas para o inferno, com a nossa covardia e o nosso silêncio. Que São João Batista, meus santos, interceda por nós, nossos amigos, irmãos, pais, filhos, vizinhos, companheiros de trabalho, a encontrar Cristo, a verdadeira salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.